E o último livro da Bíblia, que possui revelações muito importantes para a nossa vida. Então, Apocalipse 2, versículo 10 nos diz assim: Não temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Eu quero nessa oportunidade, queridos e amados irmãos, meditar nas últimas duas frases desse versículo, onde diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Eu quero meditar nessa oportunidade, queridos, sobre 8 características de quem é fiel a Deus. E aproveitando assim, eu quero confrontar o seu cristianismo e fazer um teste com cada um de vocês que estão me ouvindo. Será que você de fato é fiel a Deus? Será que você de fato tem vivido uma vida pautada na palavra de Deus e que demonstra no teu viver diário, na tua vida, no seu dia a dia, que você de fato é fiel a Deus? Eu quero nessa noite levar você a meditar comigo sobre 8 características que vão realmente confrontar-nos de acordo com a palavra de Deus, para ver se nós de fato somos ou não fiel a Deus. Todo mundo diz: olha, eu sou fiel ao Senhor, eu sou temente ao Senhor, eu sou servo do Senhor. Mas será que na prática, será que no dia a dia, essas coisas estão de acordo com a palavra de Deus? Vamos nessa noite refletir sobre isso. Em primeiro lugar, a primeira característica que eu vejo na vida de uma pessoa que ela é fiel a Deus é que essa pessoa ela dá prioridade ao reino de Deus. Olha o que a Bíblia diz lá em Mateus 6, versículo 32. Mateus 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Buscar primeiro o reino de Deus. Eu disse aqui que essa é uma das primeiras características que o Senhor ministrou ao meu coração sobre quem de fato é fiel a Deus. É aquele que busca, é aquele que dá prioridade, aquele que coloca o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. Colocar o reino de Deus em primeiro lugar, amados irmãos, é fazer com que tudo que se diz no mundo espiritual está em primeiro lugar na tua vida. As demais coisas são secundárias, estão em segundo lugar. E no mundo espiritual, amado, ou Deus ocupa o primeiro lugar na sua vida, ou ele não ocupa lugar nenhum. Ou Deus está no primeiro lugar em todas as áreas da sua vida e as demais serão secundárias, ou Deus não está em lugar nenhum na sua vida. Observa que Abraão, para obedecer uma ordem de Deus, ele iria sacrificar o próprio filho. O que a gente entende sobre isso? A gente entende que o amor de Deus, o amor que Abraão tinha para com Deus, estava acima do amor que ele tinha para o próprio filho, ao ponto de ele ir sacrificar o próprio filho para obedecer uma ordenança do Senhor Jesus. Então entenda isso. Em primeiro lugar, a primeira característica de quem é fiel a Deus é que essa pessoa dá prioridade ao reino de Deus. Em Salmo 42, do versículo 1 e 2, o salmista escreveu o seguinte: como o servo brama pela corrente das águas, assim, ó Deus, a minha alma suspira pelo Senhor. A minha alma tem sede, sede do Deus vivo. Quando me encontrarei e me apresentarei ante a tua face? Davi está dizendo: olha, a minha alma anseia, suspira
suspira pela tua presença. Davi, em outras palavras, está dizendo: Senhor, a minha prioridade é o Senhor. Eu não abro mão da sua presença na minha vida. Davi estava dizendo: Senhor, eu dou prioridade ao reino do Senhor. Eu dou prioridade à sua presença na minha vida. Ah, queridos irmãos, será que isso tem acontecido conosco também ou não? Será que Deus está ocupando o primeiro lugar da sua vida? Qual é o grau da prioridade que você dá para o reino de Deus no seu dia a dia? Então aqui está a primeira característica de quem é fiel ao Senhor. Mas, número 2, em segundo lugar, qual é a segunda característica de quem é fiel ao Senhor Jesus? É que ele possui, queridos, preste atenção nisso aqui, quem é fiel a Deus, ele possui um coração grato e não é murmurador. Irmãos, hoje, na situação que nós vivemos, encontramos mais pessoas que reclamam mais daquilo que tem do que o que não tem, porque queria ter coisas que não poderia ter e que murmura muito mais do que demonstra a gratidão ao Senhor Jesus. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Amados irmãos, ser fiel a Deus é ter um coração grato ao Senhor Jesus. É você acordar pela manhã e dizer: Senhor, obrigado porque eu deitei ontem à noite para dormir e acordei com saúde e com vida, porque o Senhor sustentou a minha vida. E quando você levanta da tua cama, sai do seu quarto, na sua cozinha, você tem um café da manhã delicioso para você tomar pela manhã. Logo, algumas horas depois, você tem um almoço gostoso para você almoçar. Querido, é bênção de Deus. É o cuidado que Deus tem tido para conosco. Então entenda isso. Se você é fiel ao Senhor Jesus, você possui um coração grato. Um coração que reconhece as bênçãos de Deus, que reconhece as benesses de Deus na sua vida. Nós às vezes reclamamos de tudo na vida, de tudo e de todos, e não paramos um pouquinho para agradecer o ar que nós respiramos, a roupa que nós vestimos, a comida, a alimentação do dia a dia, a casa que você tem para morar. Começa a enxergar, olha ao seu redor no seu dia a dia e veja quantas bênçãos que Deus tem derramado sobre a tua vida. Quem é fiel a Deus, amado, ele possui um coração grato. Um coração que reconhece, queridos irmãos, as bênçãos do Senhor. Ele possui um coração grato que não é murmurador. Esta é a segunda característica de quem é fiel a Deus. Mas em terceiro lugar, terceira característica de quem é fiel a Deus, amado, é que ele tem um coração puro, sem maldade. Um coração puro, sem maldade. No Salmo 51, no versículo 10, o salmista diz o seguinte: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Davi fez uma oração pedindo a Deus que colocasse nele um coração puro, um espírito reto. Existem pessoas que, mesmo sendo crentes em Cristo Jesus, mesmo congregando em alguma denominação, têm um coração muito mau, um coração cheio de maldade, um coração cheio de rancor, de malícia, um coração cheio, querido, das mazelas deste mundo, cheio de pornografia. Só sabe falar palavrão, só sabe falar palavras feias, porque o coração dele está cheio dessas coisas. Mas quem é fiel a Deus, irmãos, ele reconhece que o coração dele tem que ser um coração puro, um coração sem maldade.
Nós temos que orar todos os dias pedindo ao Senhor: Senhor, limpa o meu coração, Senhor. Me dê um coração puro. Me dê um coração limpo. Não deixe que a raiz da amargura, não deixe que a pornografia, não deixe que as coisas mundanas entrem no meu coração, para que eu possa ter um coração puro e ter um espírito reto diante do Senhor. Quem é fiel a Deus, irmãos, ele procura encher o teu coração, encher a tua mente da palavra de Deus, para que você possa transbordar, transpirar o conhecimento que você tem da palavra, porque ela está impregnada na sua mente e está cheia o teu coração das palavras de Deus. Quem é fiel a Deus, irmão, ele possui essa característica de ter um coração puro, um espírito reto diante do Senhor Jesus. E para isso, querido, há uma necessidade que nós, os crentes em Cristo Jesus, procuremos e clamemos a Deus que nos ajude a ter um coração puro. Clamemos a Deus que nos ajude para melhorar o nosso nível de comunhão, o nosso nível de intimidade, o nosso grau de conhecimento profundo da pessoa do Senhor Jesus, para que assim o nosso coração possa ser cheio da presença de Deus. Por isso, amados irmãos, quem é fiel a Deus, querido, ele tem um coração puro e um espírito reto. Mas, amados irmãos, eu ainda tenho aqui em quarto lugar uma quarta característica de quem é fiel a Deus. Quem é fiel a Deus, amados, ele vive em uma busca constante para uma vida santa e cheia de temor. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, há um versículo que eu gosto muito, que diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de ser e viver. Quem é fiel a Deus, irmãos, aquela luta, aquela guerra travada para ter uma vida santa, para ter uma vida cheia de temor a Deus. A vida santa, irmãos, é uma vida cada vez mais longe do pecado e cada vez mais perto de Deus. Nós, os crentes em Cristo Jesus, precisamos de colocar esse versículo em prática. Olha o que o texto diz, amado: sede vós também santos em toda a vossa maneira de ser e viver. Quem é fiel a Deus procura viver uma vida santa. Ou seja, a tua vida, quem olha para ele, percebe, ali está um homem, uma mulher de Deus. Onde a pessoa passa, ela exala o bom perfume de Cristo, porque ela é uma vida santa. A cada lugar que ela bota o pé dela, as pessoas percebem que aquela pessoa tem algo diferente nela. Aquela pessoa possui um brilho diferente, porque ela é uma pessoa separada, é uma pessoa santa, é uma pessoa que tem temor a Deus. Quem tem temor a Deus, amados, vive numa luta incansavelmente, 24 horas por dia, lutando, correndo atrás, batalhando para ter uma vida santa. Quem é fiel a Deus, querido, não cessa nessa corrida, nessa busca para ser fiel ao Senhor Jesus. Então, quem é fiel a Deus, amados irmãos, vive em uma busca constante para uma vida santa. Se você fosse abordado por alguém no seu trabalho, na sua rua, no bairro que você mora, sobre a tua vida de santidade, de comunhão com Deus, qual seria a tua resposta? O que você responderia? Ah, amados irmãos, a igreja do século XXI precisa entender isso. Ter uma vida santa em toda a vossa maneira de ser. Isso significa que até o meu olhar tem que ser santo. Até o meu sorriso, o meu jeito de falar, até o meu jeito de caminhar, até as minhas roupas, o meu modo de vestir, tem que diferenciar do mundo. Eu não posso me comportar
ter um estilo de vida semelhante ao povo do mundo. As pessoas precisam enxergar em mim coisa diferente que elas não têm, para que elas possam também ter o mesmo que eu tenho. Mas para isso, querido, há uma necessidade de que nós possamos ser uma pessoa santa, separada para o Senhor Jesus. Portanto, quem é santo tem essa corrida, nessa batalha, para ser uma vida santificada em Cristo Jesus. Mas em quinto lugar, amados irmãos, eu ainda tenho aqui uma quinta característica que demonstra que eu e que você, que nós somos de fato fiel ao Senhor Jesus. É que Ele procura quem é santo. Olha isso aqui, irmão. Essa parte aqui é muito profunda. Quem é fiel a Deus, ele procura refrear a sua língua do mal. Olha só, Salmo 141, no versículo 3. Olha a oração de Davi. Põe, ó Senhor, uma guarda à porta dos meus lábios. Essa oração aqui de Davi, querido, tem que ser também a nossa oração. Senhor, coloca um guarda na boca, na minha boca, nos meus lábios, para que eu possa, Senhor, proferir palavras aceitáveis, palavras úteis, que não venha sair da minha boca nenhuma palavra torpe, mas que toda palavra proferida por mim seja uma palavra que possa ser aproveitado por alguém, palavra que vai ser bênção para alguém. Hoje nós entendemos que a maior parte dos problemas que nós passamos são coisas que nós falamos. Fazemos comentários alheios, comentários de outras pessoas, que esses comentários vão crescendo, aumentando, vão rendendo cada vez mais, que lá na frente, no final, nos coloca numa enrascada violenta, porque você ouviu uma palavra solta, ouviu um comentário solto e saiu espalhando aquele comentário e lá na frente gerou para você um grande problema. Mas quem é fiel a Deus, irmão, ele tem cuidado para que na sua boca não venha proferir nenhuma palavra torpe, mas todas as palavras que sejam palavras úteis, que venham ser aproveitadas para quem está do seu lado. Preste atenção. Eu ouvi o ensinamento, não me lembro aonde mais, se eu li em algum livro, ou se eu ouvi algum pregador dizer isso, mas ele diz o seguinte, olha, quando você for fazer algum comentário com alguém, faça 3 perguntas para você mesmo. É um crivo que elas têm que passar. Primeiro, vai fazer um comentário com alguém? Esse comentário é real? É verdadeiro? Segundo, o que você vai falar vai ser de aproveito para alguém? Terceiro, se você não sabe de onde veio a fonte, se você souber, mas se não saiba, não fale. Isso é muito sério. Se você for fazer um comentário com alguém, contar alguma coisa, da onde que você ouviu aquilo? Qual é a fonte? É verdadeiro o que você vai comentar com alguém? É de aproveito para alguém, para quem você vai falar? Se não passar por esses 3 crivos aqui, essas 3 perguntas, não passe a conversa adiante. Você pode estar entrando numa enrascada violenta por causa disso. Mas veja bem, eu vou citar mais um versículo para você entender um pouco mais sobre esse tópico aqui, de quem é fiel a Deus. Tiago 3, versículo 2, diz assim: se alguém não tropeça em palavras, o tal varão é perfeito. Queridos, a última vez que a palavra de Deus chama o homem de um varão perfeito é quando ele consegue dominar a tua língua. É quando ele consegue colocar um freio na tua boca e na tua língua. É a última vez, ou a única vez que a Bíblia chama
o homem de varão perfeito é quando ele refreia a tua língua. Então, quem é fiel a Deus, irmãos, ele tem essa preocupação. Eu não posso espalhar qualquer coisa. Eu não posso falar qualquer coisa. Eu não posso comentar qualquer coisa. Quem é fiel a Deus tem uma fidelidade na tua língua com aquilo que ele vai falar. Ele tem uma fidelidade, uma preocupação tamanha com os teus lábios para não falar qualquer coisa, para não espalhar qualquer coisa, para não comentar qualquer coisa. É muito sério, irmão. E a igreja do Senhor Jesus enfrenta problemas grandes, terríveis, justamente por causa dessa parte aqui. Mas quem é fiel a Deus também é fiel naquilo que ele fala, naquilo que ele profere. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas, amados irmãos, quem é fiel a Deus, em sexto lugar, ele procura, querido, a viver em união com todos os irmãos e as pessoas pelas quais ele convive. Olha o que o Salmo 133 fala sobre isso. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É tão precioso que é como o óleo que desce sobre a barba de Arão. Ele está dizendo aqui, irmão, que quem é fiel a Deus procura viver uma vida de união, de unidade. Irmão, como Satanás, como o nosso adversário, trabalha tanto na igreja nessa área, para que haja desunião, para que haja contenda, para que haja disse-me-disse, para que haja fofoca, para separar o povo de Deus, porque ele sabe aonde há divisão, aonde há separação, Deus não pode agir, Deus não pode trabalhar, Deus não tem como fazer milagres, operação de maravilhas na nossa vida, porque, querido, a igreja está toda dividida, a igreja está toda separada, a igreja está toda partida. Então, quem é fiel a Deus, ele trabalha, ele apazigua, ele vive de uma forma para promover a união, para promover a paz, para promover, queridos, um ambiente saudável, agradável. Ah, queridos irmãos, quando o crente tem essa perspectiva na tua vida, de viver uma vida de fidelidade, de ser fiel a Deus, ele tem isso aqui como prioridade, como uma meta. Onde eu passar, eu quero promover a paz, eu quero promover a união, eu quero trabalhar para que as pessoas que fazem parte do meu convívio vejam que essa é a minha prioridade, porque eu nasci de novo. E quem nasce de novo, querido, ele tem essa preocupação de ter uma vida separada e ter uma vida que trabalha para que haja unidade na tua vida, na tua igreja, na tua comunidade. Lá no trabalho dele, lá no bairro dele, lá na rua onde ele mora. Queridos irmãos, o povo de Deus precisa viver unido. A união, querido. O povo de Deus unido não tem inferno, não tem demônio, não tem Satanás que possa destruir a igreja do Deus vivo se nós trabalharmos unidos. Por que que a igreja primitiva, querido, crescia muito? Lá em Atos 2 diz que eles viviam sempre juntos, de casa em casa, comiam e partiam do pão sempre juntos. Aqueles irmãos eram unidos, trabalhavam juntos, estavam sempre juntos na presença do Senhor, na casa do Senhor. Então entenda isso. Para você ser fiel a Deus, você precisa viver uma vida de união, promover a paz, promover a união na comunidade aonde você vive. Mas eu tenho aqui, amados irmãos, ainda uma outra característica, a nossa sétima característica de quem é fiel a Deus. Quem é fiel a Deus, ele procura ter sempre uma mente renovada pelo Espírito Santo.
Mente renovada, irmão, é a cada manhã, quando você acorda, é um novo dia, é uma mente renovada pelo poder do Espírito Santo. Lá em Romanos 12, no versículo 2 diz assim: e não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você quer experimentar, se você quer saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, você precisa ter uma mente renovada. Você precisa ter uma mente voltada. Essa mente renovada aqui, irmão, não é movimento de renovação, muito pula-pula, muito cai-cai, muita revelação, muita profecia. Não estou falando disso. Essa mente renovada aqui, irmão, é a cada dia você crescer um pouquinho mais na palavra. A cada dia você melhorar o seu nível de comunhão com Deus. A cada dia você entender mais com profundidade os ensinamentos da palavra. E quando você renova a tua mente, renova a tua vida, mergulhando no oceano do Espírito da palavra, você está mais perto de Deus, você está mais íntimo de Deus, você tem mais comunhão com o Senhor, o seu nível de comunhão, de intimidade com Deus é maior. Quando você entende que você precisa ter uma mente renovada. E uma coisa interessante que esse versículo diz é o seguinte: e não vos conformeis com este mundo. Ou seja, você, nós não podemos conformar, nós não podemos tomar a forma desse sistema que vem dominando o mundo. Um sistema anti-Deus, um sistema anticristo, onde leis estão sendo promulgadas, leis estão sendo feitas, leis estão sendo criadas que prejudicam a vida cristã. Estão colocando coisas que estão prejudicando a igreja, o avanço do reino de Deus. Eu não posso conformar as coisas que este mundo vem conformando. O meu viver, a minha vida, tem que ser realmente diferente deste mundo. E para que eu não venha aceitar isso, amados irmãos, eu preciso ter uma mente renovada pelo poder do Espírito Santo de Cristo Jesus. Esta é uma característica de quem é fiel a Deus. Estamos vivendo hoje onde pastores estão mercadejando a palavra de Deus, pastores que já venderam o teu ministério, pastores já se corromperam por causa de dinheiro, por causa de política, pessoas que estão vivenciando uma vida que ninguém fala que ele é pastor. Por quê? Porque o que ele vive o dia a dia dele, a trambicagem que ele vem fazendo no seu dia a dia, tem demonstrado que a tua fidelidade a Deus já foi quebrada, já foi desfeita. Mas nesta noite o sangue de Jesus tem poder. E você que está ouvindo esta palavra, esta mensagem, deixe que esta palavra entre, introjete na tua alma, na tua mente, no teu coração. Portanto, queridos, quem é fiel a Deus, ele tem uma vida, uma mente renovada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Mas, amados irmãos, em oitavo e último lugar, onde estaremos fechando a nossa reflexão desta noite. Qual é a oitava característica de quem é fiel a Deus? Quem é fiel a Deus, ele procura guardar a palavra do Senhor. Salmo 119, versículo 11 diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para que eu não venha pecar contra ti. Quem é fiel a Deus, irmão, ele procura decorar textos da palavra, aprender versículos de cor e guardar isso dentro do seu coração, na tua alma e da tua mente. Eu quero dizer para você nessa noite, você tem guardado a palavra de Deus? Você tem lido esta palavra, colocado ela em prática? Você tem aprendido um pouco desta palavra? Você de fato está guardando esta palavra para momentos ruins,
momentos difíceis da nossa vida, momentos tenebrosos nós possamos passar, que talvez você não venha ter um exemplar da Bíblia Sagrada nas tuas mãos. Você precisa então colocar a palavra de Deus na tua mente. O salmista está dizendo aqui: eu guardei, Senhor, eu guardei a tua palavra onde? No interior do meu coração, da minha alma. Para quê? Para que eu não venha pecar contra ti, queridos irmãos. Que esta palavra possa entrar no teu coração. Que essa palavra possa entrar na tua alma, nas tábuas e nas páginas do teu coração e da tua mente, para que você possa de fato ser fiel a Deus. E tudo que nós falamos aqui dessa noite possa ser útil para a tua vida espiritual. Que Deus te abençoe poderosa a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Receba esta palavra. Que Deus